continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 38 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e luminosos 693 de rating. Antes de lançar o desafio, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Luminoso seguindo uma sugestão dos comentários por causa do desastre no último vídeo. D4 do nosso amigo aqui do Reino Unido, vamos jogar Grunfeld, tentar fazer defesa Grunfeld. E eu tirei a derrota, tá? Não coloquei a vitória também. Então a vitória aconteceu e não aconteceu ao mesmo tempo. Deixei 38 mesmo. Não contei como vitória na última partida. Isso porque eu não ganhei, né? Bom, C4, que é o lance principal, claro, do peão dama, mas é raro de ver nesse nível. Vou jogar G6, tentando fazer a Grunfeld. Vamos ver o que ele vai fazer contra G6. Cavalo F3. E eu não vou jogar D5 na Grunfeld. Eu só vou jogar quando o cara ameaçar jogar E4. Então eu jogo o bispo G7. Ele fez cavalo F3 no lance 3. Eu jogo o bispo G7. Se ele fizer cavalo C3, aí eu jogo D5. Jogou G3. Ok. Eu posso fazer o roque. E eu posso fazer o roque para jogar com D6, que é tipo Mendia do Rei, mas eu vou jogar no espírito da Grunfeld. Agora que ele definiu G3, agora sim eu posso jogar D5. Dá para fazer o roque, tá? Mas seguindo o repertório que eu vou sugerir no curso, eu gosto mais do lance D5 direto. Tem algumas pequenas diferenças aqui. Eu sei que nesse caso ele não ameaçou jogar E4 ainda, né? Ainda assim, o D5 é um lance bom aqui. Eu vou explicar um pouco na análise. Ele jogou bispo G2 e aqui eu vou capturar em C4 direto, que é uma ideia que eu vou recomendar no curso também. Eu tomo em C4, a questão é que não é tão fácil ele recuperar esse peão, né? Claro que dama 4 recupera o peão, mas não é um lance tão ideal para ele. Jogou roque, vou fazer o roque, tá me surpreendendo um pouco o nível da teoria do cara. Se ele joga cavalo A3, aí sabe demais, né? Pro nível dele. Cavalo A3 é o lance principal aqui. Aqui é natural ele jogar dama C2. Quer dizer, não é bom já dama C2, mas é um lance mais natural, né? O melhor é cavalo A3 mesmo, pra recuperar o peão. Aí eu jogo C3, é uma teoria esquisita aqui. Cavalo A3, C3 eu jogo pra quebrar a estrutura dele, mesmo que traz um peão pro centro. Ele joga dama C2. E aqui, claro que eu posso defender o peão, mas aí talvez cavalo G5, né? Bispo D5 E4, H6, cavalo H3. Hum, eu acho que aqui o correto é. Eu tô pensando em dois lances. Nenhum dos dois é um lance muito fácil aqui, tá? O B5 eu acho que não é bom, porque ele faz A4. Eu tenho um pouco de dificuldade para defender o peão. Até posso fazer C6, mas acho que pode dar uns problemas na diagonal aqui. Bispo F5 eu devolvo o peão na tranquilidade, não é o que eu quero fazer. É, eu vou jogar um lance que visualmente é pouco natural aqui, mas é um lance que costuma ser bom. Que é cavalo de F D7. Esse é um lance difícil de explicar. Basicamente, eu quero remanejar meu cavalo para cá e deixar meu bispo livre aqui batendo no peão. Como ele deve capturar de dama aqui, eu vou ganhar um tempo e vou começar a desenvolver minhas peças em direção ao peão de D4. Joguei essa posição algumas vezes já na minha vida, em partidas oficiais, né, com cavalo B6. É um lance muito difícil esse cavalo FD7, pouco natural, né? Nem sei se nessa posição exata ele é bom, tá? Mas a ideia é bem típica. O cara tá jogando muito acima do nível dele aqui já, a, vamos dizer assim, de forma geral, né? O nível apresentado. Tá, jogou dama C2. Eu posso tomar o peão, mas eu perco, né? Ele joga a torre D1 e depois vai ganhar meu bispo. Então aqui, cavalo C6, acho que é o lance correto aqui. Eu boto uma pressão no peão e eu questiono aqui já como que ele vai defender esse peão. A impressão é que... Ah, joga bispo E3 é que seria uma conta meio Smurf, né? Não acho nem um pouco suspeito, mas jogou muito certinho a abertura, né? Pra 700. Agora jogou um lance estranho, ok. Talvez não seja Smurf. Agora eu posso tomar o peão, mas ainda não parece bom, né? Troca, troca. Opa. Troca, troca.
Troca, torre D1 e E5. Se pagar 6 talvez ainda, né? Acho que eu vou jogar bispo F5 pra incomodar a dama dele. Pra ver pra onde ele vai. Porque a dama tá muito bem posicionada aqui. Então eu vou jogar esse. Aqui leva cavalo C4. Aqui tem que ver uns cavalos D5. Ele não tem nenhum lance muito ideal aqui pra dama dele, né? Talvez dama D1 seja o melhor lance. Que não é um lance tão natural já, né? Pra dama dele. A princípio, também enfrentando um adversário de um quê? De uns 1.300, assim, parece, né? Mesmo que bispo E3 tenha sido meio ruim aqui. E nesse momento que eu ofendo todos os jogadores de 700 de rating. Mas ele tá muito certinho, né, abertura? C4, fianquetou, né? Foi recuperar o peão de maneira bem natural até com o dama C2. Jogou a dama D2 e aqui ele já começa a me dar vantagem, com certeza, com o cavalo C4. É uma posição tipo mais aberta aqui, então a tendência é que o bispo seja bom. E já é meio complicado para ele aqui, porque ele vai ter que ou tomar de peão já quebrando um pouco o rei, ou vai ter que tomar de dama e já perde o peão em D4, que eu vou ganhar um tempo na dama depois. Pseudo-catalã, o nome da variante aqui, que não faz muito sentido. Tá, agora eu vou tomar em E3. Aí tomar de F, talvez. Aí talvez E5 seja bom, né? Jogou dama E3, agora eu ganho um peão. Esse não foi bom pra ele. Eu tomo o peão aqui meio que numa boa, né? Ainda vou ter que tomar um cuidado, talvez, mas vou tomar o peão. Ele não tem torre D1 cravando, porque eu tomo com cheque em F3, depois pego a torre dele em D1. E se ele tomar, eu posso tomar de dama. Ah, tomar de dama é bem mais simples, né? De bispo vai ser bom, mas aí dama B3. Dama B3. E aí toca no peão, torre B8. Também tá bom, mas eu vou tomar de dama, vou jogar mais seguro. Porque eu boto uma pressão em B2, né? Cavalo G5, agora sim ele faz a primeira pendurada séria da partida, né? Ele permite cavalo C2 duplex, toca na dama. E não tem como ele ameaçar nada aqui com a dama, né? Um mate aqui em H7, né? Seria um dama aqui, dama aqui. Mas eu vou ganhar uma torre inteira. Agora desabou o nível, né? Entregou a dama aqui em E3. Vamos jogar mais uma rapidinho, né? Se ele abandonar aqui. Pode ser que o cara conheça. Então talvez não seja Smurf, né? Pode ser que o cara conheça um pouco da abertura aqui. Viu algum vídeo, né? Mas assim, eu acho legal o cara ter um repertório bem básico já, né? Do jeito que ele jogou. Claro que ele tem que trabalhar outras coisas, né? Mas ele saber ali D4, C4, fianquetar o bispo, eu achei excelente pro nível dele. E não acho que ele tá perdendo tempo estudando nesse caso, porque é só ele saber o básico do básico ali, né? Vou tomar em A8, vou manter o duplex aqui nas peças dele, nas duas torres dele. Aqui eu vou tomar a torre em A1. Vamos forçar o abandono logo. Vou tomar em C3. E vou botar a minha última peça em jogo com torre D2 e vou começar a planejar umas invasões decisivas aqui. Dama D5, né? Bispo H3. Aliás, Bispo H3 já era uma opção, né? Pra tentar dar um mate. Jogou lá, vou. Sei lá. Vou colocar a dama aqui em D5. Se ele jogar E4, eu tenho dama D2. Ele tem um belíssimo garfo aqui, mas dama D2 resolve, né? Agora é cheque. Nossa, eu tinha mate de. E tá caindo aqui. Eu tinha mate em 1, né? E entreguei o bispo. Tudo bem. Vamos fingir que ninguém viu. Beleza. Não foi tão curta a partida assim, mas eu vou jogar mais uma, rapidinho. Tentar acelerar aqui a segunda. Vamos lá. E4, C5, cavalo F3, D6. Vamos jogar siciliana aberta. Já teve alguma siciliana aqui? Não tô lembrado. Vou jogar D4. Então E4, C5, cavalo F3, D6. Eu jogo D4. Ele vai. Vamos ver até onde vai a teoria do nosso, do nosso amigo mexicano aqui, né? Cavalo F6, que é possível. Vou jogar cavalo C3. E agora ele deve tomar em D4 aqui. Ou pode ser que ele só jogou os primeiros lances de maneira meio aleatória, né? Se ele tomar, temos uma. Já jogou um negócio totalmente esquisito, né?
Acho que eu vou tomar em C5 aqui, né? Se eu tomar aqui, ele toma aqui. E5 parece bom, mas cavalo E4, acho que eu vou tomar o peão aqui. Pra trocar as damas depois. Ali tinha muita coisa pra calcular, né? Podia tomar em C5, em D5. Aqui eu vou ganhar o roque dele e vou fazer um cavalo G5 depois, parece muito bom. Vou de cavalo em E4. Acho que eu vou trocar mesmo. Tinha outras opções aqui, cavalo por D5, mas vou tentar jogar o mais simples possível. Dama D8. E agora cavalo G5. Ameacei duplex, ameacei pegar o peão. Torcer pra ele largar o peão, né? E a torre. Jogou rei E8. Eu vou botar mais uma peça em jogo, talvez, com bispo C4. Forçando o E6. Será que ele vai jogar o E6? Ele tem um lance engraçado que vai dar errado, mas é F5, né? Defende o peão e defende o peão. Jogou esse, ignorou a minha ameaça. E agora eu tenho bispo F7, claro, mas é rei D7, então acho que cavalo F7 é melhor, né? Toca na torre aqui. P5 é um lance bem engraçado, né? Porque se eu tomar aqui, ele pega meu cavalo, né? E se eu tomar ali, tipo assim, é um lance que eu já tenho dois lances. Eu tenho duas opções de erro claras aqui já. Um erro seria esse, né? Porque rei por F7. Outra opção é eu tomar em H8. E aí ele toma em C4. Eu tenho qualidade a mais, só que meu cavalo vai ficar preso em H8, né? Então eu vou jogar C por B6 em passando. Ameaçando B7. Acho que vai acabar logo essa partida. Ele vai ter que tomar aqui e agora eu pego a torre. De graça. Jogou E3, eu vou tomar. Ele tá meio sem paciência também, né? Estamos todos sem paciência aqui. E agora cheque. Porque ele não pode sair pra cá, né? Ele vai ter que ou cobrir o cheque a fazer rei D8. Quase que ele tava levando mate, hein? Vou fazer torre C1 agora. Pra invadir com as minhas pedras, né? Em C7. Torre A2. E agora eu vou tomar o bispo dele, né? E aqui ele vai querer me dar o cheque. Assim, eu achei legal, eu já falei sobre isso alguma vez, né? O que ele fez é ruim? Sim. A posição já tá desesperadora, né? Mas ele calculou alguma coisa, né? Tipo, dá errado, eu posso voltar e tal. Eu vou sacrificar a torre aqui pra dar mate em C8. Mas ele viu, né? Agora eu vou dar mate. Mas assim, ele calculou, entendeu? Então, o que que ele tem que fazer? Ele tem que, óbvio, que ajustar esse cálculo. Mas ele pensou, pô, o cara tá com o meu bispo, já sei, eu vou tomar o peão. E se ele tomar aqui, ele desloca a torre, eu dou o cheque. Ele calculou dois lances aqui. O fato de você calcular é um ótimo sinal. Se você calcular sempre certo, você é o caos. Então você vai errar. Evidentemente você vai ter erros, né? No caso esse cálculo dele tá errado. Mas ele, entendeu? Fez uma lógica aqui de dois lances, né? Então ele tomou lá, ele obrigou minha torre, ele provocou minha torre a sair pra dar o cheque, né? Só que aí, claro, cara, tem que treinar mais cálculo, mais exercícios, né? Pra conseguir deixar esse cálculo mais correto, né? Agora sim, vamos pra análise. Partidas curtas, mas sempre tenho o que falar. Precisão de. Aliás, depois do último vídeo eu vou até ficar esperto. Se fiquei muito ganho, eu vou finalizar logo a partida para não ter perigo de cair a luz aqui. 97,5, ele fez 69,7. Nosso amigo aqui do México. Então eu joguei E4, ele jogou C5, cavalo F3, D6. E aí voltamos naquele mesmo assunto de sempre. O quanto que o cara tem que saber de abertura, né? O cara já tá em 700. Ele já saiu do 400, já subiu 300 pontos do rate inicial do chess.com. Então, o natural que ele talvez poderia saber é jogar Siciliana, depois jogar D6, mas não seria difícil explicar para ele e falar, ó, sempre que vier um peão em D4, você toma. Faz essa troca, né? E vai ser comum que o branco jogue D4 às vezes, né? Que é a siciliana variante aberta. Então D4, cavalo F6, cavalo C3, ok. E aí ele poderia trocar. E aí, claro, não posso obrigar que o cara conheça a variante Najdorf aqui, né? Se ele souber mais um lance, beleza. Se não souber também, ele vai fazer desenvolvimentos variados aqui, né? O próprio cavalo C6 é uma variante excelente, que é a variante clássica. Tem E6, tem até E5, né? Que não é o lance mais correto, mas o Nakamura tem jogado, é possível também. Mas o primeiro
ponto seria ele sempre reagir o D4 com a captura em D4, né? Que é o que eu falo pra vocês, né? Você tem que saber um pouquinho de teoria, né? Às vezes 2, 3, 4 lances e depois ter uma noção média para onde vão suas peças. É isso. À medida que esse cara evolui, nosso amigo do México aqui, se ele chega em 1000, 1200, 1400, tem que começar a saber um pouquinho mais. Tem que começar a saber já, por exemplo, se ele for jogar Nidor, algumas ideias principais aqui, se o branco fizer esse, se o branco fizer esse, ou principalmente as linhas que você mais enfrenta no dia a dia, né? Você que vai saber também o que você tem que estudar. Por isso, o que eu falo muito para vocês, né, eu tive o cuidado dos cursos que eu fiz ser bem direcionados para uma faixa de rating aí a partir de 900 que eu falo, né, até mais ou menos 1800, né? O de Siciliana vai um pouco mais longe. Inclusive os links para os cursos estão na descrição desse e de todos os vídeos. Mas muito cuidado para você, mesmo você de repente que tem uma condição legal e você quer investir, de você ir lá e comprar um curso do Caruana. Os cursos do Caruana são excelentes, incríveis, né? Vocês devem comprar os cursos do Caruana assim, porque são de ótima qualidade. Mas na hora de estudar tem que tomar muito cuidado, porque o Caruana está fazendo curso para jogadores de competição muitas vezes, né? Então, muito cuidado para o seu momento, para o seu nível e o que tipo de conteúdo que você está vendo. Tem conteúdo de jogadores incríveis, né? Carona é um jogador incrível, um criador de análise de cursos incrível, com certeza. O Guiri é um cara excelente também, o Wesley Souza, são três caras da Elite que produzem cursos, mas são materiais para jogador de competição de altíssimo nível. Não vai te fazer mal você ver um conteúdo desses caras, mas dificilmente vai ser o melhor estudo que você possa fazer. Então tem várias outras formas de você investir aí o seu dinheiro, se você quer investir, por exemplo, em conteúdo de qualidade, não vai ser a melhor qualidade para você só porque é um dos melhores jogadores do mundo, tá? Mesmo porque o enfoque desses cursos são totalmente outros, né? São realmente dedicados para jogadores de competição, né? O meu curso do Gambito da Dama, que é um curso extremamente básico, né? Tem 2 horas de duração, né? O curso do Caruana, que é uma variante dentro da Rui Lopes, são mais de 50 horas de curso. É uma loucura, né? Ele é um cara muito, muito detalhista, né? É um cientista do xadrez, o Caruana. Só para vocês terem uma noção, para quem fez os meus cursos, imagina um curso de 50 horas sobre uma das variantes do Gambito da Dama, né? No caso dele é da Rui Lopes. Só para ter uma ideia qual que é a profundidade desses caras, né? Bom, dito isso, o cara poderia conhecer aqui, pelo menos a ideia, né, de capturar em D4, e aí consegue uma posição já estável, e aí ele vai desenvolver as peças de várias formas diferentes, né? Então ele jogou D5, já criando uma bagunça no centro, sendo que ele já mexeu o peão, então assim, é um lance que não faz sentido, né? Eu tenho visto esse tipo de lance aqui, eu não consigo bem entender qual que é a propósito do lance. Às vezes o peão já mexeu e a pessoa joga um lance no centro, assim, tipo, provocando várias trocas, né? Tem sido comum esse lance aqui nessa série, esse tipo de lance, né? E eu tomei em C5, que parece bom, né? Porque eu tenho a troca de damas depois. Ele tomou, eu troquei. Nesse caso, eu tiro o roque dele e já ameaço 2 peões. Veio rei E8 e bispo C4 agora. Forçando E6, aí eu tomaria em E4. Bispo E3 no próximo, eu tenho um belíssimo peão a mais aqui, né? E bem saudável, peão em C5, que ninguém pode atacar no momento. Ele jogou bispo F5, eu tomei. Cuidado aqui para não perder o cavalo, né? Se eu tomasse aqui. E cuidado para não se afobar. Olha a vantagem, tá? Tá 5 pontos. Se eu tomar aqui, igualou. Pô, Cricor, mas a torre do cara tava de graça. Isso não é justificativo para você tomar uma torre, né? E o seu bispo? E o seu cavalo? Você perdeu o bispo imediatamente, o cavalo não volta e a posição já está igual de repente. Porque a gente se empolga, né? Tipo, qualquer captura de dama parece que é um checkmate, não é? E às vezes a captura de torre já parece, às vezes, quase um checkmate, né? Tipo, quando você vê uma torre caindo, você vai lá e toma. No desespero, né? Então, muito cuidado. Quando você capturar a dama com uma peça menor, e você não tá perdendo a sua dama, quase sempre vai ser um lance bom. Porque sim, né? Agora a torre já é bem diferente, tá? Então, o B5 é um lance excelente do cara. Daria muito certo contra vários jogadores de 700 aqui, porque eu não posso tomar aqui, né? Porque eu também fico pior. Mas eu jogo em passant e mantenho o contato aqui do meu cavalo, né? Aí tomei, cheque, torre, e aí tomei, tirei o rei, e aí checkmate em C8. Conclusão foi bem rápida aqui da partida também.
Mas legal aqui os raciocínios aqui da parte tática, né? Por isso que volta a insistir sempre que você tá nessa faixa de rate, você tem que investir o máximo do seu tempo em exercícios. É repetição mesmo. É repetição, né? Eu fazia muito com livros, né? Quando eu comecei a treinar de verdade, a estudar quando eu tinha lá meus, sei lá, 12, 13, 14 anos. Primeiro que eu não tinha todas as ferramentas de computador, mas assim, eu tinha um livro de exercícios que eram 1001 exercícios. Fiz ele várias vezes, né? Fazer o mesmo livro é possível, tá? Às vezes. Porque você faz meses depois, às vezes um ano depois, você esquece da resposta, né? Muitas vezes. É como se você ficasse fazendo Puzzle Rush infinitamente, né? O problema do Puzzle Rush é que ele começa de exercícios geralmente muito fáceis. Mas enfim, eu fazia um livro resolvendo muitos problemas e a repetição faz você começar a prestar muito mais atenção nos temas táticos, né? Aquilo entra na sua cabeça mesmo. Então fechamos o vídeo com 709 de rating e vamos analisar outra partida aqui. Não foi tão curta essa assim. 23 lances. Essa aqui eu fui de pretas, 86.1. Propaganda ruim pro curso da Grunfeld, hein? Olha a precisão mais ou menos. 64.4 para ele. Vamos dar uma olhada. Então eu joguei. Ele jogou D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo F3, bispo G7. Tá? A primeira regra do curso que eu vou mostrar para vocês, quando começar a entrar na Grunfeld, é que você só vai jogar D5 quando o branco ameaçar E4. Que seria com esse lance aqui, cavalo C3. Aí eu jogo D5, ele quer tentar fazer você jogar a mendinha do rei. Ou tem algumas exceções, né? Uma das exceções é. O F3 não é uma exceção, né? Porque ele tá ameaçando E4. Mas uma das exceções é o G3, que hoje em dia, no altíssimo nível, se joga muito mais C6 e D5. Que é para você montar um centro bem forte. É uma linha excelente, mas foge um pouquinho do espírito da Grunfeld. Porque aí você monta um centro mais sólido, né? A Grunfeld é mais baseada em iniciativa de forma geral. Essa aqui é uma versão mais sólida da Grunfeld, que é considerada excelente também. Mas eu joguei D5 direto. Tem umas diferenças para você fazer o D5 antes, depois, ao invés do rock. Na prática dá no mesmo, tá? Mas é um detalhezinho que eu vou mostrar no curso aí em detalhe qual que é a minha ideia. Tanto que o lance mais crítico aqui é o branco tomar em D5. Mas eu joguei. Ele jogou bispo G2, eu tomei. Rock, rock. E agora cavalo A3 é o lance principal aqui. Ameaçando recuperar o peão. E aqui C3, né? O preto faz, que não é um lance fácil. Porque você quebra a estrutura, mas mais ou menos quebra, né? Porque o peão vem pro centro. E aí C5. E a gente tem uma posição bem dinâmica aqui. Vem cavalo C6, bispo F5 às vezes, dama A5. Essa posição é difícil de jogar, tá? Eu tenho dificuldade, é uma das que eu tenho dificuldade na Grunfeld. Ele jogou dama C2 e aqui eu joguei esse lance bem curioso que é o cavalo FD7. Poderia começar com esse, talvez, né? E aí bispo E6 de repente. E depois cavalo D7, né? E aí se dama A4, talvez cavalo D7 agora, né? Pode ser. Ah, e aí seria mais ou menos o que eu fiz, né? Seria um pouco mais natural, talvez. É, cavalo D7 é o lance indicado. Eu joguei esse, que é possível também. Ele tomou cavalo B6 e agora cavalo C6. Já joguei essa posição algumas vezes. E3, bispo F5 aqui. E aí se E4, bispo G4. E eu boto uma pressão em D4 boa aqui já. Bom, ele jogou bispo E3, aí bispo F5, dama D2, que é um lance ruim já, né? Permite meu cavalo pule aqui para C4. Cavalo C4 eu tomei. E agora cavalo D4, né? E aqui, de repente, caiu muito nível, né? Então a dica é essa, né? O cara fez, parece que um estudo legal de abertura, mas aí muita coisa tática falhando, né? Porque aqui a posição já tá ruim, né? Mas eu tô ameaçando duplo, ele tem que tomar o cavalo aqui pra dar uma acalmada, né? Ele jogou o cavalo G5, duplo, aí ele deu a dama, né? Voltei pra lá, tomei aqui, eu não tenho pressa pra tomar a torre, né? Porque tá no duplo. Tomei, tomei. Torre D8, rei F1, eu tinha mate. Ah, por isso foi tão baixa a precisão, né? É, eu não joguei mate aqui, eu joguei bispo H3, que é um lance que entrega o bispo e ainda defende o mate dele, né? Eu tava de olho no bispo H3 faz tempo, eu nem tava vendo que o cavalo tava defendendo. Porque aqui da Magal não é mais, não é mais mate, né? Acho que só aí já tirou uns 5 pontos de precisão, né? Enfim,
O cara também não estava muito entusiasmado aqui jogando já com dama a menos. Jogou rei G1, dama G2, checkmate. Então essa linha do Fianchetto, tudo bem, o cara de 700 jogou. Eu acho que vai ser muito difícil encontrar essa linha nesse nível de novo. Eu tenho impressão, né? Vamos dar uma olhada bem rápido, que eu vi uns comentários do pessoal gostando, né, de entrar no perfil dos jogadores. Né? Claro que teve a abertura Edge, né? E aí deu pra ver as aberturas do cara. Vamos ver esse cara aqui. Eu tô curioso, porque pelo nível ele me surpreendeu, o conhecimento de abertura, né? Vamos ver aqui contra um amigo peruano que ele jogou. Que legal, ele joga certinho aqui, é Gambito da Dama. Olha só, o Leumsa, 1523. Ah, tá, só que ele fianqueta sempre. Foi o que ele fez comigo também, né? Tá. Tem que tentar jogar pra recuperar o peão aqui, quando possível, né? O fianqueto sempre, né, que era o que eu tava jogando estilo catalã, não é dos melhores. Mas o cara joga bem certinho, né? Pro nível dele. Tomou. Tá, então, mas aí que tá. Olha a tática, né? Então, olha que legal essa análise do jogador que a gente tá fazendo. O cara realmente tem uma noção legal de abertura. Legal mesmo. Então eu fiquei um pouco chocado, né? Só que aí. Por isso que a métrica do rating no xadrez ela é tão boa, né? Porque nesse caso eu achei que o cara era Smurf, mas não é mesmo, né? Você vê que ele tem uma qualidade muito boa de abertura, mas é que ele não viu, né? Um lance simples, dama 8, ganha uma torre, né? Só que o cara não trabalha tática, provavelmente. Então o cara deve ganhar umas partidas porque ele monta bem as peças, e às vezes a posição vai ficar tão boa que dá certo, né? Só que aí eu tenho certeza que tem muita gente de 700, muita gente, a maioria, que às vezes não tem muita noção de abertura, mas tomaria essa torre com certeza, né? Você tomaria, você que tem 700, você tomaria essa torre? Claro que eu falando aqui é fácil você dizer que sim, né? Mas é uma tomada, acabei de tomar com cheque, né? Não é uma tomada difícil essa, né? Eu tô com o bispo defendendo ali. Interessante, pois a partida foi longa, ele acabou perdendo ainda. Vou ver mais uma aquele de brancas. Perdeu de novo aqui, tá na... Vamos pegar a vitória dele, vai. Contra o italiano, 716. Aí foi isso, né? O cara começou a ver uns vídeos e falou: vou jogar o Gambito da Dama, D4, C4. Ok, Bogo Índio o cara jogou, trocou. Ele tá insistindo no G3, né? Isso aqui parece partida de grande mestre, né? Jogou G3, ok. Bispo. E. De novo o E5, né? Porque o cara jogou comigo na outra parte do D5 rápido. É estranho esses lances, né? Você nem desenvolveu e você começa a jogar uns lances no centro, né? Perde o peão. Curioso isso. Eu nunca tinha parado, eu acho, nesse tipo de lance. Ou não lembro, pelo menos. Tipo, o cara, em vez de desenvolver, ele começa a romper no centro, mas assim, tá perdendo um monte de peão aqui, né? E aqui ele foi bem taticamente. Pô, jogou muito certinho o cara nessa, né? Uma D6, trocou as damas, simplificou. Nossa, a partida foi excelente, né? Caramba, essa partida foi muito limpinha. Ele não vai pendurar nada, não? Não, mas ele jogou muito bem, né? Que isso. F3. Essa foi muito, muito certinha, né? A abertura foi. Não, a abertura foi boa também. Essa o cara não deu chance, né, pro adversário mesmo. Tá bom, interessante. Vou só ver mais uma que eu fiquei curioso aqui. Perdeu em 3 lances. D4. Ah, ele exagerou no G3. Ele exagerou. Ele costuma jogar D4, C4, cavalo F3, G3, né? Acho que ele percebeu, né, que ele não pode jogar G3 tão rápido. Ele falou: agora eu vou começar a botar o cavalo primeiro na frente, né? Jogou G3 gastando 6 segundos e aí, bispo por H1, ele abandonou. Interessante, né? Interessante a história desse jogador aqui. Ele tem 708 de rating, chegou em 825 no máximo. Já jogou 1.300 jogos. Então é legal ter um repertório, né? Dá uma destoada pro resto do nível às vezes, mas agora o cara montou um repertório básico assim, que é D4, C4, cavalo F3, o cara tem que fazer exercício de tática pra subir, diminuir esses erros de tática, e de repente o cara já começa a colocar 800, 900, né, perto de 1.000. Muito bem. Então, fechamos com, como eu falei já, 709 de rating, com 40 vitórias. Se você gostou das partidas, das análises, não esquece de interagir também aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima. Valeu!